A paz do Senhor. Eu fiquei de compartilhar um testemunho aqui. Eu vi um comentário de uma irmã falando a respeito de vestes e eu falei que eu ia gravar um vídeo contando um testemunho de algo assim que me marcou muito. Há uns anos atrás, Deus tinha falado comigo através de uma irmã em uma igreja que era para eu arrumar as minhas malas, que Deus ia me levar em um lugar por causa de apenas uma pessoa. Então Deus ia me usar para aquela pessoa. E eu pensei, meu Deus, como assim? Eu não sou de viajar, minha filha era pequena. E eu falei, tá bom, se for, se for da vontade de Deus, eu vou sim, Deus vai encaminhar tudo, vai dar tudo certo. E foi passando os meses e chegou no final do ano, um pastor que sempre me chamava pra gente fazer missão, no lugar que ele sempre fazia. E ele sempre me chamava, mas eu não conseguia ir. Nunca dava certo pra eu ir. Só que eu tinha esquecido já. E ele me chamou, me ligou, falou, Clécia, a gente tá indo fazer missão em tal lugar e eu quero te convidar para você ir cantar lá. Lá tinha uma igreja que eles tinham instalado, tinha uma missionária lá, juntamente com sua família, que estava naquele lugar. E que era um pouco distante daqui, coisa acho que de 4 horas de viagem. E eu falei, tá, eu vou. Falei assim, eu vou, porque eu já tinha prometido para ele que eu ia, mas nunca dava certo. Falei, eu vou, e depois eu me lembrei do que Deus tinha falado. Depois eu lembrei que era para arrumar as malas, que eu tinha uma viagem, tal, e eu fui. E Deus falou assim para mim, através da irmã, que Deus ia me usar para uma pessoa, que eu ia para lá por causa de uma pessoa. Só que na semana de viajar, Deus começou a pedir coisas de mim e eu não entendia o porquê. Eu só senti o desejo de... isso é para as pessoas que creem, né? Cada um tem a sua experiência, então eu tô contando aqui o meu testemunho. E aí eu sentia o desejo de não pintar as unhas, de não passar maquiagem, de parar de fazer essas coisas por esse período. Eu não entendi o porquê, entendeu? E aí eu fiz. Eu sentia que era o Senhor me pedindo isso, porque isso não acontecia, sempre. E aí eu tirei, fiquei em paz, não me abalou nada disso. E aí eu fui. Fomos para essa viagem. Quando nós chegamos lá, eu não vou detalhar muito, para não expor ninguém. Mas chegando lá, tinha uma pessoa. Só que eu não percebi, eu não atentei que Deus ia me usar para aquela pessoa. Nós ficamos lá, nós dormimos lá, nós passamos o dia, dormimos e no outro dia nós viemos embora. Acho que foi assim, não estou muito lembrada, mas ficamos lá. Quando eu cheguei lá, eu me deparei com essa pessoa. Uma pessoa jovem, muito bonita. E quando eu vi, eu olhei assim e pensei, o que essa pessoa está fazendo aqui? Nesse lugar, Era um lugar muito difícil que a gente foi fazer missão. E eu falei, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo aqui? Porque pelas características da pessoa, não era um lugar que ela estaria, no meu entendimento. Não era normal encontrar uma pessoa daquela maneira ali. E ali a gente foi conversando, e ela começou a contar a história dela pra gente, pra mim, pra outra pessoa que estava comigo. E eu fui ficando assim, muito chocada, muito
de boca aberta mesmo, com a maneira que ela contava. Só para vocês terem uma ideia, ela falava que não podia voltar para o lugar onde ela morava, porque ela estava ameaçada de morte mesmo. Deus já tinha falado que era a última chance dela. Então Deus levou ela para aquele lugar para ela poder ter um tratamento de Deus ali na vida dela. E ela dizia assim na maior naturalidade que ali era a última oportunidade que Deus tinha dado para ela, que Deus não ia dar mais. E ela estava ainda em dúvida se ela ficava ali ou se ela voltava. E eu fiquei assim muito, meu Deus. Eu até esqueci a palavra assim que eu queria usar aqui, mas é chocada mesmo. Fiquei muito admirada com a naturalidade dela de saber que ela poderia perder a vida e aí perder a salvação. E ali a gente foi conversamos à noite, ficamos até tarde conversando. E eu não era muito de conversar, eu nem conhecia. Mas ali o Senhor foi eu fui me soltando, o Senhor foi me dando liberdade ali para poder conversar com aquela pessoa. E ali ela foi desabafando, ela foi contando a vida toda dela, ela se abriu totalmente para mim, que nem conhecia. E foi o Senhor trabalhando ali, foi muito tremendo. É uma experiência que eu nunca vou esquecer. E ali nós dormimos, no outro dia ficamos ali o dia todo, porque à noite a gente ia na congregação, né? Eu ia cantar. E ali no outro dia eu comecei a ensinar ela a fazer letras, que eu faço faixa, eu mexo com papel emborrachado para fazer os nomes, tá? Eu sei fazer aquelas letras, né? Eu já trabalhei com isso. E do nada ali eu comecei a ensinar ela e o Senhor usou aquilo, né? Depois que eu entendi tudo, o Senhor estava usando aquilo ali, porque ela queria aprender fazer para poder fazer uns cartazes para a congregação ali do lado, né? Que ela estava ali ajudando, estava morando ali um tempo. E ali eu fui ajudando ela a fazer, ensinando a ela, explicando, e ao mesmo tempo a gente ficou naquela mesa ali muitas horas conversando, trocando experiências. E ali eu falei com ela, porque ela era uma pessoa muito vaidosa. E ela contando, né, dessa questão de deixar coisas pessoais para servir a Deus, e eu falando com ela que Deus tinha pedido. Ali eu entendi por que Deus pediu para eu ficar sem pintar a unha, por que Deus pediu para eu não passar maquiagem. Ali eu entendi o porquê. E fui conversando, conversa vai, conversa vem, e eu fui entendendo as coisas e ao mesmo tempo me sentindo muito pequena, porque eu falei, Senhor, quem sou eu, né, para estar aqui? Mas eu tô aqui, tô disponível, que o Senhor me use. E ali fomos no culto, foi uma bênção o culto, Deus, ele fez coisas tremendas naquele culto, Deus me renovou muito ali. E depois do culto a gente tinha que ir embora. Então o pastor já estava lá na porta, a gente tinha que organizar as coisas rápido para poder ir para casa, né? Porque na verdade a gente ia para outro lugar, dormir para depois ir para casa. E eu entrei para pegar umas frutas que as pessoas tinham separado pra gente e tal. E quando eu cheguei na cozinha, essa pessoa, juntamente com outra, chegou pra mim e falou assim: e aí? É pra eu voltar pra onde eu moro, né? É pra eu voltar? Ou é pra eu ficar aqui? Ou é pra eu ir pra outra cidade? Porque ela tinha em vista outra cidade e tal. E na hora eu pensei assim, meu Deus, como assim? Como assim uma pessoa...
porque tava ela juntamente com outra pessoa que tinha muito conhecimento na Bíblia, que era muito usada por Deus, e ali elas estavam perguntando para mim se ela poderia voltar, se Deus tinha falado, se era para voltar ou não. Naquela hora eu falei, meu Deus, não. Ali eu senti Deus falando comigo, não é para você voltar, você deve ficar aqui. Esse é o tratamento de Deus na sua vida. E ali Deus me usou naquele momento e elas entenderam o que Deus queria falar e permaneceram ali. Eu não sei o que aconteceu depois, não procurei saber porque era uma coisa muito íntima, mas ficou como uma experiência muito forte na minha vida. E esse testemunho que eu queria contar, que às vezes Deus vai pedir coisas da gente, a gente não vai entender, mas Deus, nessa caminhada com Deus, a gente precisa abrir mão de algumas coisas, né? E às vezes é por um momento, igual foi por um momento ali de pintar, não podia pintar a unha, porque Deus queria me usar naquele momento. Então às vezes Deus vai te pedir coisas que é pra você usar, que é pra te usar pra alguém em um momento, entendeu? Então fica aqui um testemunho, espero que tenha te ajudado de alguma forma compartilhando esse testemunho e que Deus também venha te usar nesse tempo, Ele quer te usar, né? Que a nossa vida seja para a glória dEle, porque é um privilégio sermos usados por esse Deus, né? Nós que não somos nada e Ele vem e nos usa e nos capacita e nos abençoa, que o nome do Senhor seja engrandecido.